Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E eu acabei de voltar do Brasil depois de passar 3 semanas de férias lá e eu queria conversar com vocês um pouquinho de alguns choques culturais que eu tive. Mesmo sendo brasileira, algumas coisas me pegaram diferente depois de tanto tempo morando fora. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns choques culturais que eu tive voltando para o Brasil depois de 3 anos morando aqui no Canadá. São coisas que a gente nem percebe quando a gente mora no Brasil, mas que quando você passa um tempo no exterior e você volta, fica mais nítido. Bom, então vamos começar falando sobre o primeiro tópico, que é segurança. Então, no Canadá é muito tranquilo, aqui é muito seguro e eu estou acostumada a andar de noite sozinha, às vezes até deixar a porta destrancada, enfim. Mas no Brasil a gente tem que ter a cautela redobrada. Então, assim que eu comecei a me preparar para minha viagem do Brasil, eu já pensei que eu deveria começar a trabalhar mais isso no meu psicológico, de começar a prestar mais atenção, porque aqui eu acabo ficando assim um pouco desatenta, porque eu já me acostumei com como as coisas funcionam. Mas eu sabia que voltando ao Brasil eu teria que estar ali, né, com os meus muros em volta de mim, para que nada acontecesse, nada estragasse a minha viagem. Então eu fui para o Brasil já com esse pensamento de, tá, eu preciso prestar atenção à minha volta, no que está acontecendo, não ficar moscando para nada acontecer. Graças aos deuses, eu não passei por nenhuma situação que me colocou em risco, nem que eu me senti em perigo. Porém, nesse período que eu estava no Brasil, aconteceu com um amigo meu de ele ser assaltado e levarem todos os eletrônicos que ele tinha no dia que ele estava trabalhando. Então, assim, ele perdeu tudo, principalmente os itens que ele usava para o trabalho. Então, é algo que é recorrente, que está toda hora acontecendo e a gente tem que prestar muita atenção. São Paulo é perigoso, mas assim, não é também uma selva assim que está todo mundo se matando. É perigoso se você não ficar prestando atenção. Então, você tem que tomar cuidado com lugares, horários, se você estiver sozinho, se você estiver acompanhado, tem essas coisinhas, né? Então eu não me coloquei em nenhuma situação que pudesse ser de risco. Quando eu saí acompanhada, quando eu pedi Uber eu tava com outras pessoas, então eu tentei sair com outras pessoas para também não ficar sozinha e me sentir vulnerável, porque apesar de eu ter sido criado lá e ter, né, já me acostumado, nunca aconteceu nada comigo morando no Brasil, mas eu sei que é a realidade que acontece com outras pessoas, então a gente tem que estar sempre atento. E eu estava assim um pouco receosa, sabe, de ter que sair à noite, de ter que fazer as coisas sozinha, mas no final das contas deu tudo certo. São Paulo, pra mim, assim, na parte de segurança, continua a mesma coisa. As coisas ruins acontecem o tempo inteiro, mas se você tomar um pouco mais de cuidado, for bem cauteloso, você consegue fazer as coisas e viver. E como vocês puderam ver no vlog que eu fiz da minha viagem pro Brasil, eu também não gravei muitas coisas na rua, não fiquei toda hora expondo meu celular, tirando pra gravar. Eu queria ter gravado muito mais coisas dos passeios, dos lugares que eu fui, mas é isso, né? Todo cuidado é pouco. Agora o segundo tópico, que é um choque cultural que eu, assim, não estava imaginando que eu ia passar. Eu já tinha visto outras pessoas falando sobre, mas na minha cabeça aquilo não fazia sentido pra mim, até eu pisar no Brasil, até eu chegar em São Paulo, chegar na casa dos meus pais e realmente sentir que eu não pertenço mais àquele lugar. Então eu percebi que eu mudei muito em muitas formas e algumas coisas continuaram do mesmo jeito, da mesma maneira. E por mais que eu seja brasileira, eu tenha morado a maior parte da minha vida no Brasil, eu me senti deslocada. Eu senti que eu não fazia mais parte daquilo. Realmente eu me senti como turista, como uma visitante, não me senti em casa, que eu estava ali, apesar de ser a casa que eu cresci. Eu fiquei com esse sentimento de não estar totalmente completa, sabe? Porque pra mim agora, o Canadá é a minha casa, esse apartamento é a minha casa, é onde eu me sinto confortável. Então, em alguns momentos, principalmente nos primeiros dias, eu me senti desconfortável porque parecia que eu não estava mais me encaixando naquele espaço, naquela realidade. Eu realmente não estava esperando que eu ia me sentir assim, que isso ia acontecer, e eu até mandei mensagem pro meu marido nos primeiros dias, falando que eu estava achando tudo muito estranho. Por exemplo, eu não lembrava onde eram as coisas, como as coisas funcionavam. E é isso, né? Você passa tanto tempo morando fora, em outra cultura, que você se acostuma com ela e quando você volta pra sua, você se sente assim, meio que um peixe fora da água. Agora vamos pro terceiro tópico, que é o clima.
Bom, o clima do Brasil, ele é maravilhoso, eu adoro aquele clima tropical, é muito gostoso, eu peguei vários dias de calor, apesar de ser finalzinho de inverno, mas o que eu quero falar aqui sobre o clima é sobre como o clima muda bruscamente no mesmo dia. Isso, gente, é só um disclaimer aqui, que tudo que eu tô falando é baseado na minha vivência em São Paulo, em outras regiões do Brasil vai ser diferente, mas eu tô falando a minha experiência pra vocês. Então, em São Paulo, o clima muda de uma hora para outra, gente. É uma loucura. E eu não estava mais acostumada com isso. Porque aqui, apesar de às vezes ter essa mudança climática de no mesmo dia que chove, neva e faz sol, assim, eu sinto que a variação de temperatura não é tão grande no mesmo dia. Em São Paulo, você acorda de manhã tá 7 graus, meio-dia tá 30 graus, aí tipo, 4 horas da tarde tá caindo uma tempestade, já tá 15 graus, e fica nisso, sabe? Tipo, acontece muita coisa. E tanto é que teve um dia que eu peguei uma tempestade assim, bem grande, era acho que 3 ou 4 da tarde e o céu ficou preto, mas preto, que parecia que tava de noite, uma tempestade muito forte, começou a chover, choveu muito, e ventou, só que durou tipo 10, 15 minutos, e depois disso saiu um sol. Daí eu fiquei assim, nossa, o que tá acontecendo, gente? Eu tava até com medo da tempestade, falei, meu Deus, vai alagar tudo, o que tá acontecendo? Fiquei realmente com medo, porque eu não lembrava dessas tempestades. As que tem aqui, elas são diferentes e aqui não chove super, assim. Quando chove, é tipo uma chuvinha, mas lá em São Paulo tava chovendo, assim, muito, de cair o mundo. E aí, do nada, assim, parou, abriu um sol, é como se nada tivesse acontecido, e eu achei uma loucura. Agora, vamos para o quarto tópico, que é sobre a vida noturna. E esse é um choque cultural que é assim, ele é muito positivo pra mim, porque é algo que eu estava sentindo falta, que é ver as pessoas vivendo de noite, fazendo coisas, saindo. Então aqui no Canadá tem um ritmo noturno bem mais lento. E olha que eu já fui para Toronto e Montreal, e eu senti que em Toronto também, assim, a vida noturna era bem devagar. Em Montreal eu senti um pouco mais agitada. Mas aqui, principalmente em Halifax, que é uma cidade pequena, é zero vida noturna. As coisas fecham 9, 10 horas da noite, os bares vão no máximo até 2, sendo que no Brasil a maioria das coisas, das festas, começam meia-noite, 1 hora da manhã e vão até de manhãzinha. Então eu tava com muita saudade, sabe, de sair de noite, de aproveitar. Eu não fui pra nenhuma festa nem nada do tipo, mas eu saí com os meus amigos pra karaokê e a gente ficou, tipo, até de madrugada lá no bar e tinha várias pessoas e até de dia da semana, tipo, quinta. Então eu estava com saudade, sabe, dessa vida agitada, das pessoas saindo, se divertindo. E também as pessoas saem mais tarde pra jantar, né? Que aqui eu também tô acostumada a jantar mais cedo, a galera que come 5, 6 da tarde. Eu não como tão cedo, mas às vezes eu como sim, eu não vou mentir. E lá, quando, por exemplo, a gente estava no Rio de Janeiro, lá em Paraty, a gente saía 8, 9 horas da noite e assim, o centrinho estava lotado. Tinha gente no bar, tinha gente jantando quase 10 horas da noite, tinha lojas abertas, tipo assim, quase até às 11. Então, assim, eu gosto disso, sabe? Eu gosto das coisas acontecendo, lojas abertas, ter o que fazer mais tarde, porque às vezes eu gosto de ser uma pessoa noturna. Então, foi um choque muito positivo pra mim ver tudo isso acontecendo, ver lojas 24 horas, pessoas saindo, enfim, a vida continuando mesmo de noite. Vamos para o quinto tópico, que é um que, assim, eu não vou mentir para vocês, que estava me dando um pouco nos nervos, que é sobre o fato das pessoas não seguirem as regras. Sim, eu sei que o brasileiro, ele tá sempre tentando dar o jeitinho brasileiro, eu não vou mentir, eu também tenho isso, mas eu me acostumei muito aqui de seguir as regras, de fazer as coisas corretamente, e no Brasil você percebe nitidamente que as pessoas, elas têm as regras mais como sugestão, mas não como uma obrigatoriedade que elas vão seguir. Então, por exemplo, a coisa assim que eu mais percebi, que mais me irritava, era o fato das pessoas não atravessarem na faixa de pedestre, ou então não respeitarem os faróis. E, gente, eu não conseguia nem atravessar a rua direito, porque eu tava esperando o farol abrir e aí, tipo, tinha gente já atravessando e era aquela confusão. Então, é bem nítido pra mim, que agora moro fora, como as pessoas não seguem essas regras básicas. Agora vamos para o sexto tópico. Esse aqui vai pesar um pouco o clima, porque é sobre as pessoas em situação de rua. Então, São Paulo é conhecido por ter muitos moradores de rua. Eu já vi muita coisa, já passei perto de muita coisa. Então, assim, não é que eu não sabia, nossa, um choque cultural, meu Deus, nunca vi. Não é isso. É que o choque cultural, ele vem quando você percebe que as pessoas em situação de rua estão por motivos diferentes. Então, aqui no Canadá, a gente também
tem muitas pessoas que moram na rua, mas eu sinto que a maioria, tipo 99%, é por causa de droga. É mais por opção, digamos assim. Não que a pessoa quer morar na rua, mas é mais por causa de vícios, em drogas, bebidas, essas coisas. Agora, no Brasil, dá pra ver nitidamente que as pessoas estão na rua porque elas realmente não têm outra opção, elas estão na miséria, elas estão passando fome, e é muito triste de ver isso. E quando eu estava lá na Liberdade com os meus amigos passeando, passou um morador de rua e pediu dinheiro pra gente. E a gente não tinha. Só que no momento a gente tava bebendo suco. Eu até gravei pra vocês, eram tipo um smoothie de maracujá, enfim. Aí eu tava bebendo e o moço pediu dinheiro. Eu falei, nossa, moço, desculpa, eu não tenho trocado. E aí ele falou, moço, eu tô com tanta fome, você pode pelo menos me dar o seu suco? Gente, aquilo ali quebrou meu coração. Eu falei, claro, moço, leva. E eu dei o meu suco pra ele, porque assim, graças aos deuses, eu tenho condição de, se eu quisesse voltar na loja, comprar outro suco. Agora, essa pessoa estava passando fome, sabe? Então, assim, muito triste. E é uma coisa tão escancarada que tem em tantos lugares, tantas pessoas ali na miséria. Enfim, né? É uma realidade do nosso país, mas que não deixa de ser um choque. Tópico número 7. Outro que também tava assim, nossa, me deixando nervosa de ficar em São Paulo, gente, que são as motos. Eu sei que tem motos, mas eu não lembrava do barulho delas. Porque aqui no Canadá as pessoas só usam moto durante 3 meses do ano, que é o verão, e elas usam aquelas motos bem grandonas, assim, uma coisa meio motoqueiro roqueiro. Então não tem aquelas motos barulhentas que, tipo, ficam estourando, sabe? Eu não sei o nome daquela parte da moto, mas que fica fazendo tei, tei, tei. Gente do céu, eu não tava mais aguentando. É moto o tempo inteiro passando. Não para nem de madrugada e, tipo assim, faz muito barulho. E outra coisa é quando você tá no trânsito, que elas ficam cortando, elas ficam indo, sabe, pelo lugar errado, e daí, tipo, parece que toda hora uma moto vai bater no carro, ou o carro vai bater na moto, enfim. Eu achei uma loucura caótica, que eu não estava mais acostumada, e tava me dando, assim, um pouco de ansiedade ficar perto de motos, até porque sabemos que 2 pessoas numa moto é uma coisa que a gente fica com medo, que a gente fica assustado, então, assim, sempre prestando atenção, né, pra ver se tinha motos perto de mim quando eu estava andando nos lugares. E uma coisa positiva que eu notei em algumas vias mais movimentadas de São Paulo foi que eles criaram uma faixa entre as faixas de carro para ser da moto. Então é uma faixa azul, se eu não me engano, e aí é uma faixa que é só para moto passar. E eu achei uma coisa bem interessante, uma coisa boa, né? Para que aconteçam menos acidentes, tenha menos trânsito, talvez, enfim. Então eu achei um ponto positivo ter essa implementação nas vias. Agora vamos para o 8º tópico, que é barulho. Porque aqui no Canadá é tão tranquilo, até quando você tá no centro da cidade, é um silêncio. Você escuta os passarinhos, você escuta o vento, sabe? É uma paz o tempo inteiro. E no Brasil, eu não tinha um segundo de silêncio. Pelo menos aonde eu estava, né, em Santo André, São Paulo, muito movimentado. Toda hora caminhão, moto, gente falando alto, carro tocando música alta, sabe? Não para nem de madrugada. Às vezes eu tava dormindo, eu acordava com os barulhos da rua e às vezes nem conseguia mais dormir por causa disso, porque aqui eu acostumei com esse silêncio e eu senti muita falta disso. Então pra mim foi um choque, sabe? Quando eu morava lá, eu não percebia que era tão barulhento assim e não me incomodava. Mas agora que eu já me acostumei com outra coisa e eu voltei, o barulho estava me deixando bem estressada e ansiosa. Então muita coisa acontecendo, muitos barulhos. Então assim, eu achei bem caótico e eu não lembrava que era tão caótico assim. O 9º tópico é um choque assim que eu já sabia que eu ia passar, porque aqui eu totalmente me desacostumei, que é o trânsito. Então aqui a gente não tem trânsito, gente. Eu acho que o máximo de trânsito que eu já peguei foi 10 ou 15 minutos para atravessar a ponte porque tinha um acidente. De resto, assim, é muito tranquilo. Se tiver um trânsito, ele ainda é fluido, sabe? Tipo, você vai andando devagar, mas você vai andando. Agora, em São Paulo, é um trânsito caótico. Eu já falei caótico nesse vídeo umas 15 mil vezes, né? Mas assim, é a palavra que define. Gente, que loucura é aquela? Teve um dia que eu fui num shopping, e aí eu fui de carro com a minha família, e era pra eu encontrar a minha psicóloga pra gente se ver pessoalmente. E assim, um trajeto que era pra ser de uns 40 minutos, ele demorou quase 2 horas. Teve uma hora que a gente ficou preso numa rua e a gente não conseguia passar e nenhum carro andava. E assim, gente, estressante, viu? Trânsito realmente é muito estressante. E eu gosto de... O fato daqui não ter trânsito é muito, muito melhor. Faz muito bem pra sua saúde mental, não ter que ficar se estressando. E o trânsito, além de ser estressante por causa que você fica parado muito tempo no mesmo lugar, ainda tem, né, o fato das motos, das pessoas cortando, de ninguém respeitando nada, enfim. Foi um choque, assim, bem grande pra mim, algo que impactou na minha experiência. Bom, e agora o 10º tópico
o último choque cultural que eu tive, que foi a parte da poluição. Então, assim, eu já conheço São Paulo, eu sei como é poluído, mas viver novamente essa poluição foi um grande choque, porque o céu tá sempre nublado, tá sempre cinza. À noite a gente não consegue ver as estrelas, gente, de tanta poluição. E aqui é algo que eu faço diariamente, olhar para o céu e ver as estrelas. Então foi bem diferente. E isso impactou muito na minha rinite. Então, assim que eu cheguei, eu já comecei a ficar com a rinite atacada por causa da poluição, porque é totalmente relacionada com as poeiras, os pós e, né, aquela fuligem ali dos carros. Então, eu todos os dias estava espirrando. Outra coisa também, né, a poluição sonora, a poluição das ruas, dos rios. Apesar que dessa vez eu acho que talvez os rios estivessem um pouco menos poluídos, porque eu vi capivara num rio assim que ele é do lado de uma avenida que a gente sempre transita lá em Santo André, que é a Avenida dos Estados, ela vai até São Paulo. Então eu vi capivaras não dentro da água, mas tipo no ao redor. Então talvez não esteja tão poluído assim, porque senão não ia ter vida, né? Tipo, não ia ter animais morando por ali. Bom, gente, então esses foram os 10 choques culturais que eu tive nessa recente visita ao Brasil. E claro que todo país tem seu ponto positivo, seu ponto negativo. Eu amo o Brasil, eu quero muito voltar novamente para visitar. Eu adoro a cultura do Brasil, o calor, as pessoas, a alegria, mas tem esses pontos que também não dá pra gente ignorar. Principalmente quando a gente tá morando fora e a gente volta e fica assim, bem claro, sabe? A gente começa a comparar aquilo que a gente tá acostumado a viver com como é a realidade ali no Brasil, aquela realidade que a gente costumava viver. E esses choques culturais me ajudaram a perceber todas aquelas coisas que a gente pode melhorar e também sobre valorizar as coisas que eu tenho morando aqui fora. E se você já morou fora ou ainda mora fora e voltou pro Brasil e teve algum choque cultural, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se você teve algum insight diferente ou se você sentiu essas mesmas coisas. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, também se inscreva, que uma vez por semana eu tento postar vídeos novos. Me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E eu vejo vocês na próxima semana.